um pouquinho para vocês hoje sobre feedback 360, né? E as diferentes variações que tem nele. Sempre existe uma questão de empresa, o gestor, então o próprio time mesmo, querer saber como é que as pessoas estão indo, quem está indo melhor, quem não está indo bem, por várias intenções. Muitas vezes para saber quem deve ser promovido, muitas vezes para saber quem deve ser demitido, ou muitas vezes simplesmente com a intenção de ajudar aqueles que precisam melhorar, a perceber que precisam melhorar e criar ações para melhorar, né? Então, várias intenções diferentes. A questão é que, assim, se numa empresa você tem uma avaliação individual, você avaliando uma pessoa específica pelo desempenho dela, a tendência que as pessoas têm é de parar de colaborar. Porque se o Wagner vai ser recompensado, enfim, pela performance dele, por que ele vai gastar um tempo ajudando o Chorabota a resolver um problema dele, para o Chorabota ganhar alguns pontinhos ali e ele perder, né? Se de repente ele é avaliado, por exemplo, pela quantidade de tickets que ele entrega e tal. Então você vai criar um ambiente que as pessoas vão colaborar menos e vão ter mais foco em produtividade individual. Essa vai ser a consequência. Por outro lado, se você faz uma avaliação coletiva, você olha para o time inteiro e tem que identificar o resultado daquele time, né? O time entregou tantas histórias, enfim, o resultado foi bom. Qual que é o risco que você corre de ter pessoas se escondendo atrás do time? Às vezes o time está sendo carregado por um cara muito bom, né? Por uma estrela lá, um Neymar do time e tal. E aí você tirou aquela estrela e acabou o time. Estava todo mundo se escondendo atrás daquele cara que era muito bom. E como é que a gente resolve esse problema? Da gente ter um ambiente em que a gente consegue ter colaboração, mas que ao mesmo tempo a gente consegue identificar de repente quem precisa melhorar, quem precisa de ajuda e às vezes reconhecer aquelas pessoas que estão indo muito bem, que estão colocando todo o time para cima, né? A gente faz uma espécie de avaliação N para N. Então você tem a avaliação de todo mundo avaliando todo mundo, né? É isso que a gente vai falar um pouquinho no feedback 360. A gente tem que tomar muito cuidado, porém, para não criar um ambiente hostil, né? Que o cara está sempre com medo do que os outros vão dizer, vão pensar, de que ele está sendo monitorado o tempo todo, de que tudo que ele fizer está sendo visto e que se ele de repente cometer um erro ou não estiver bem em uma semana, aquilo vai ter um resultado muito ruim para ele. Então isso, dependendo da maneira que você aplica essas ideias, mesmo usando feedback 360, tem que tomar um cuidado grande para não criar um ambiente hostil. Legal. Uma das formas de trabalhar com esse feedback, para que todo mundo possa melhorar, é um feedback mais anônimo. Eu gosto muito dessa ideia do embed, né, de criar um envelope. Então imagine o seguinte, nós aqui somos um time e a gente quer melhorar, certo? A gente quer ajudar uns aos outros a identificar o que precisa melhorar. Então a gente senta aqui numa roda, vai ter um envelope com o nome de cada um. E dentro desse envelope vão ter alguns cartões em brancos, e no cartão em branco vai estar escrito assim, né? O que, por exemplo, Guilhermino poderia fazer melhor no futuro, explique. E aí eu vou pegar esse cartão, estou aqui do lado do Guilhermino, pô, legal, vou escrever algumas ideias legais que eu tenho para ele, vou pôr o envelope de volta, vou passar o envelope para o cara do lado, vou receber o envelope com o nome de uma outra pessoa. No final, eu vou ter um envelope com o meu nome na minha mão, com observações de todo mundo do meu time, falando para mim o que eu posso melhorar. Meu gestor, sei lá, quem estiver acima de mim na hierarquia, não vai nem saber o que está escrito lá. Só eu. Eu nem necessariamente vou compartilhar com ninguém o que está lá. Então, uma forma de feedback anônimo pode ajudar bastante. Tá? Essa é uma ideia que o Humberto deu, eu achei muito legal. Outra forma de trabalhar com feedback é por competência. Então, a gente pode identificar, por exemplo, o seguinte, nós somos um time de desenvolvimento de software, fazemos uma aplicação web. Quais competências a gente precisa para triunfar, para ter sucesso naquilo que a gente está fazendo? O que vocês acham? O que a gente precisa ter? Citam algumas coisas aí que vocês acham que são necessárias para um time de desenvolvimento de software ter sucesso. O que as pessoas precisam ter de competências, de características ali, de habilidades? Conhecimento de programação, Conhecimento de programação, lógica, objetos, X, o que mais? Iniciativa, soft skills também, né? O que mais? Comunicação, uma série de coisas, né? Legal, então a gente identifica todos esses hard skills, né? Precisa saber TDD, precisa saber Java 8, etc. Mas também precisa se comunicar bem, precisa ter comprometimento, enfim. Soft e hard. O que o time acha que precisa? Isso vem de dentro, vem do time, né? E a gente consegue, cada um, avaliar uns aos outros
por exemplo, numa escala de 1 a 10 em relação a essas competências e ter um resultado mais ou menos como esse, né? Então aqui foram competências que o time encontrou, e aí, no caso aqui, o Ricardo fez uma autoavaliação das competências dele, e o time todo avaliou o Ricardo. Ele consegue identificar, por exemplo, que em flexibilidade ali, ele se autoavaliou 8, mas o time não acha que ele é um cara tão flexível assim, né? E a média da empresa é 7,5. Então, quer dizer, ele está abaixo da média. Ele é um dos caras, ele é um cara que não é tão flexível, pelo menos na visão dos outros. Ele consegue fazer uma reflexão em cima disso, né? Pô, pode ser até que eu não acredite que eu sou um cara pouco entusiasmado, de repente, mas por que o time me vê como um cara pouco entusiasmado ou como um cara que não está produzindo muito conhecimento? Por que as pessoas não estão me percebendo como alguém assim se eu acho que eu sou? O que eu posso fazer para melhorar essa percepção? Então isso convida o cara a ter uma reflexão. De novo, se isso vai ser divulgado para todo mundo, se vai ficar anônimo para o cara e tal, a gente pode escolher. Tá? Aqui dá para ver um gráfico mais ou menos disso, né? De como é que eu estou em relação ao resto do time em cada uma das competências. Outra ideia bacana do Matheus é o feedback canvas. Então, nesse caso, não é tanto como o 360 em que todo mundo dá feedback para todo mundo ao mesmo tempo. Mas imagina que eu estou querendo feedback das pessoas numa competência específica minha, que é desenvolvimento de software, né? Bom, quais são as atividades que um desenvolvedor de software tem que fazer, etc. Tal. Dentro dessa competência, o que é importante? No nosso contexto, por exemplo, análise de negócio, práticas ágeis, trabalhar em equipe, analisar requisitos, fazer teste, codificar. Tudo isso é importante. Então, aí o que acaba acontecendo é assim, a gente também define alguns níveis, que eu falei daquela escala de 0 a 10, só que aqui a gente pode deixar um pouco mais semântico, né? O que é 1, o que é 2, o que é 3, para todo mundo ter a mesma percepção do que é cada um desses níveis. Então, 1 não possui conhecimento nenhum, né? É um iniciante. O 7 ali é um cara que cria novos conhecimentos, domina, né? É uma inspiração para todo mundo naquilo ali. E aí também tem a minha autoavaliação, né? Autoavaliação aqui do João, que é o cara que está sendo avaliado, e tem as avaliações do time. Só que isso vai criando uma discussão. Vai criando uma discussão de todo mundo em relação àquilo, levantando pontos positivos, negativos, e no final, eu crio, com base no feedback de vocês, eu estou recebendo feedback, algumas ações que eu me comprometo a fazer para melhorar naquilo ali. Tá? Tem também o feedback face a face, que é muito parecido com aquele primeiro do envelope, só que em vez de escrever, todo mundo já vai falando. Então agora, a vez do Guilhermino, a gente faz aqui uma volta, né, e todo mundo vai dizendo para o Guilhermino aquilo que ele precisa melhorar. O Yuran dá a ideia de fazer isso num jantar. Também dá a ideia da gente usar um tipo de um penny poker ali, né, para poder todo mundo jogar junto. Na competência tal, quanto que é o Guilhermino? Pá! Então fica fácil a gente chegar ali, de ter uma percepção rápida da equipe do Guilhermino naquela competência, múltiplas perspectivas e ajudar o Guilhermino a melhorar no que ele precisa. Outra coisa bacana é a gente criar a oportunidade de feedback, né? Não só nesses momentos. Vamos fazer feedback 360 a cada 3 meses, a cada 2 meses ou a cada mês? Legal, mas como é que a gente facilita as pessoas a darem feedback umas para as outras, né? No início da retrospectiva, por exemplo, tem uma prática que em português seria algo como apreciações, que você pede para que cada pessoa do time, né, diga para uma outra, pelo menos, alguma coisa que admira ela por aquilo. Então, eu admiro o Wagner porque ele é um cara bem chato, faz umas piadas sem graça, mas acaba sendo divertido tudo isso. Né? Um exemplo legal. Brincadeira. Tem alguns softwares, a gente tem usado o 7Gizzy, né, em que um membro do time dá feedback para o outro, então incentiva os pares a dar feedback uns para os outros, acaba sendo bem legal. Tem o Kudobox, que também é uma sugestão do Management 3.0, do Yuran, que incentiva as pessoas a parabenizarem, reconhecerem, né, o que as outras alcançaram. E isso até pode ser usado para algum tipo de recompensa de comportamento de uma maneira menos comum do que os bônus tradicionais, né? E é interessante dentro desse feedback do hambúrguer, já seria tempo, né? Vai ser rapidinho. Não, mas você pode continuar. Não, essa tem que falar. Essa tem que falar. Agora deu até fome. Esse horário ainda...
que é assim, existe um estudo, né, de psicologia, o pessoal de coaching usa muito isso, aprendi isso com eles no curso de coaching, que quando você vai dar um feedback para uma pessoa, tem formas que são mais ou menos eficientes. Então a sua intenção é que o Guilhermino melhore, por exemplo, faça teste de desenvolvimento de software, sei lá. Tem várias formas de dar esse feedback para ele. Pô, Guilhermino, você é um amador mesmo, hein? Não faz nem teste, velho. Né? Tem várias formas de dizer isso. O feedback do hambúrguer é assim. Primeiro, ali a fatia do pão é um feedback positivo. Pô, Guilhermino, você tá melhorando pra caramba, hein, meu? Tô gostando aí desse código, mas tem que ser de verdade, alguma coisa que você admira nele. Gostei pra caramba daqui do design que você fez, o JavaScript ficou legal, você usou o Bootstrap, usou o underscore, ficou animal isso aqui. Cara, só tem uma coisa que você pode melhorar, que é o seguinte. Cara, faz teste, porque senão depois quebra e não percebe e tal. Mas, ó, meu, do jeito que você tá indo, eu tenho certeza que você vai arrepiar. Então, quer dizer, no final você deu outro feedback positivo pro cara, você começou com uma emoção positiva, ele abriu as portas pra você, você deu no meio, ele nem sentiu e depois que terminou ainda deixou o cara feliz. A chance dele levar isso como uma coisa legal, técnica de manipulação, né? A chance dele aceitar esse feedback de uma maneira positiva é muito maior. Aí o Jurgen, né, evoluiu isso ainda mais e fez um feedback RAP, né, que ele dá alguns passos para você dar feedback para alguém. Primeiro você escreve o seu contexto, né? Quando você vai escrever um feedback lá para o Guilhermino, o que você está fazendo, como é que você está se sentindo, como é que você está, onde você se encontra. Depois você vai listar as suas observações em relação ao Guilhermino, né? Pô, o cara fez um X legal, o cara isso, o cara aquilo, o cara não fez teste. Não as suas opiniões, mas os fatos mesmo em relação ao trabalho dele, né? Depois você vai expressar a sua emoção em cada coisa que o Guilhermino fez. Como é que você se sente em relação a pegar um código do Guilhermino sem teste? Como é que você se sente em relação a pegar um X legal que o Guilhermino fez? E por aí vai, né? Depois você vai ordenar isso por valor. O que para você é mais importante daquelas coisas ali que você está listando? E aí vai dar sugestões para ele em relação a cada uma dessas coisas. Vai terminar com algo mais ou menos assim, né? Depois vocês leem com calma, mas ele vai dando feedback para cada coisa ali e vai colocando como é que ele se sente, né? Ah, interessado, agradecido, confuso, não sinto nada, irritado com isso, as sugestões. E no final você vê que ele ainda dá uma animada, né? Eu acredito que o seu texto está pronto para editar, o estilo está muito bom, tal, estou muito interessado, tal. Então mais ou menos o mesmo esquema do hambúrguer, só que um pouquinho mais detalhado. Então, legal, várias ideias bacanas para a gente pensar como a gente pode melhorar o feedback nos nossos times.